Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a oração na vida cristã, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Agora falaremos nos próximos programas sobre a revelação da oração e a vocação universal, portanto, todo ser humano é chamado a rezar. E como provar isso na Bíblia? Disso trata o parágrafo 2566 do Catecismo da Igreja Católica. Vamos ao texto. O homem anda à procura de Deus. Pela criação, Deus chama todos os seres do nada à existência. Coroado de glória e esplendor, o homem, depois dos anjos, é capaz de reconhecer que o nome do Senhor é grande em toda a terra. Essas palavras da Igreja nos colocam diante não de Adão nem de Eva, mas dos seus dois primeiros filhos. No capítulo 3 do livro do Gênesis, nós temos o relato do pecado original. E logo em seguida, nós temos o relato do primeiro fratricídio da história, o primeiro crime de assassinato envolvendo irmãos. Um irmão mata outro irmão. Mas por que um mata o outro? Os dois revelam aquilo que Deus impregnou na natureza humana, o desejo de se dirigir a Deus. Ainda que da maneira mais primitiva. A Escritura diz que ambos ofereceram sacrifícios a Deus. Adão e Eva, não. Mas Caim e Abel, sim. Caim era o que hoje nós chamamos de agricultor, e Abel, ele criava animais. Cada um ofereceu a Deus um sacrifício. Aqui está a primeira prova, o primeiro sinal. Não havia ainda o Verbo se encarnado, não havia nenhuma religião constituída. Eram dois dos primeiros homens. Tudo ainda era não muito claro. Tudo era muito obscuro nas relações entre o homem e Deus. Mas, cada um do seu jeito, se dirigiu a Deus para oferecer um sacrifício. Sacrifício de louvor, evidentemente, ainda que não tenham tido uma noção clara de Deus. Mas, à sua maneira, Caim se dirigiu a Deus rezando. Abel se dirigiu a Deus rezando. O homem capaz de Deus é capaz de reconhecer o seu Criador. O que o apóstolo Paulo, no capítulo 1 da sua carta aos Romanos, diz que o homem, contemplando a natureza, pode chegar à conclusão da existência do seu autor, que é o Criador. E isso implica uma rendição de ação de graças, um agradecimento, um louvor. No caso aqui de Caim e Abel, um reconhecimento que é traduzido com um sacrifício, com uma oferenda de parte do seu trabalho. Aqui está, ó Criador, como expressão da minha gratidão, este sacrifício eu te ofereço. Então vejam a primeira, a mais primitiva, a mais, digamos, rude manifestação de oração Caim e Abel. O homem é capaz de reconhecer Deus, e mesmo sem ter fé, no sentido da fé da Trindade, da fé no que prega a Igreja, ele é capaz de dirigir ao Criador uma oração, e oração que pode ser, sem dúvida alguma, meritória aos olhos de Deus, agradável aos olhos de Deus, se é a oração feita por quem, sem culpa, nunca ouviu falar do Evangelho, mas se esforça por viver de acordo com a sua consciência, fazendo o bem e evitando o mal.